E glória a Deus. Hoje eu quero, nesse momento de esquenta, passar por um tema que eu acredito que seja muito pertinente para tudo que vocês estão orando e para tudo que vão viver nesses dias. Então, se você consegue, se você pode, ou acompanhe por aqui, abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 1. A versão que eu leio aqui é a NVI. O tema dessa mensagem é Construindo onde querem me destruir. Nós vamos falar sobre esse lugar, sobre esse oásis, sobre esse refúgio, sobre esse abrigo, sobre essa vila, sobre essa cidade, sobre esse amontoado de sonhos que nós construímos num lugar que não nos querem ver sorrindo, que não nos querem ver crescendo. Tem muito lugar que nos impede de crescer, mas é nesse lugar que Deus está nos pedindo para construir. Então, a partir do versículo 1, por favor. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, no versículo 10, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a palavra do Senhor. Que Deus continue nos guiando, nos abençoando e abrindo nossos corações e nossos ouvidos. O que acontece aqui é o seguinte: o povo sai da terra que cresceu. O povo é retirado do lugar que ele conhecia. Não é fácil você ser retirado de um lugar que você não precisa de GPS para se localizar, trazendo na nossa realidade. Uma das coisas que eu mais sinto falta é de andar pelo Rio de Janeiro sem GPS, como eu andava em Belo Horizonte. É difícil, porque você tem que se guiar por algo que depende de uma série de condições. Então, quando eu saio de um lugar que eu conheço, de um lugar que eu tenho afinidade, que eu tenho segurança, que eu tenho conexões sociais, que eu sou conhecido e que conheço, tudo muda. Uma coisa é mudar, arrumar um caminhão de mudança, olhar um apartamento, olhar uma casa, escolher um bairro, se mudar para lá. Outra coisa é ser retirado à força de um lugar que você ama.
de um lugar que você cresceu, de um lugar que você frutificou, de um lugar que você tem história. Uma coisa é te retirarem de lá e te colocarem em um lugar aonde você não conhece, aonde não te conhece, aonde não querem te conhecer, aonde a sua cultura não importa, aonde os seus sonhos são invalidados, aonde o seu sorriso é diminuído, aonde a sua esperança é minada. Então é isso que aconteceu com o povo de Israel. Foi retirado de um lugar e enviado, deportado para outro. Aparentemente, um lugar de caos, um lugar de desconfiança, um lugar de ceifa da alegria. Mas é exatamente ali que o Senhor fala com aquele povo. É exatamente ali que o Senhor determina que eles se estabeleçam. É exatamente aonde querem ver o povo destruído, que o Senhor pede para que construam. É exatamente aonde eles querem diminuir o povo, que o Senhor pede que eles se multipliquem. É exatamente aonde eles não querem que o povo se alimente, que Deus pede para que eles plantem. É exatamente aonde eles querem acabar com o povo de Deus, que Deus diz assim: casem-se. Aonde querem me destruir, é onde Deus me coloca para prosperar. Aonde querem me eliminar, é onde Deus me faz levantar os outros. Aonde mais me fecharam portas, é ali que eu vou abrir portas para alguém um dia. E essa carta começa dizendo o seguinte: todos os líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, os profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportou de Jerusalém para a Babilônia. Logo nesse versículo, fica claro que os poderosos dessa terra não podem mudar a identidade que Deus deu para ninguém. Mesmo na Babilônia, profeta continuava sendo profeta, sacerdote continuava sendo sacerdote, porque não tem a ver com a estrutura, mas com o propósito. A estrutura muda, o propósito permanece. Estruturas são transíveis, o propósito é eterno. Então, o poderoso, ele faz um manejo destruidor que pode afetar o meu conforto, mas não afeta a minha essência. Então, Nabucodonosor tira da terra, mas não tira do propósito. O mal pode tirar você de um lugar de conforto, mas não pode aniquilar o que Deus te chamou para ser. O perverso pode tirar o seu sono, mas ele não pode tirar a essência que Deus colocou no seu coração, nem no meu coração. Ele não tem esse poder, ele acha que tem, mas ele não tem esse poder. Então, quem era profeta, continuou sendo profeta. Nabucodonosor não tirou identidade. Então, nenhum poderoso dessa terra vai chegar para você e falar: você era ministro de louvor lá na Ina, agora você não é mais aqui. Porque a unção, ela pode até mudar de lugar, mas ela não muda de propósito. Lugares são transitórios, podem até ser destruídos, mas o propósito é eterno. Então eu construo nesse lugar que querem me aniquilar. As articulações injustas não invalidam o nome pelo qual Deus me chamou. Tem gente que maquina o mal para a igreja. Você está aqui só pensando em coisa boa. Vou fazer um campeonato de videogame para os adolescentes, vou organizar um retiro, vou fazer uma conferência, depois disso eu vou honrar minha liderança. Nós temos um monte de programação legal. Mas nesse tempo tem alguém maquinando mal, nesse tempo tem alguém orquestrando tragédias, nesse tempo tem alguém invejando, nesse tempo tem alguém olhando para a igreja e desejando que ela desabe, que ela desapareça, que ela perca a voz, que as portas dela sejam concretadas. É assim comigo e com você. O dia desse eu chateei minha esposa por um motivo que a gente resolve rápido, depois de muito tempo de casado, graças a Deus. Mas depois que resolveu, eu cheguei para ela e falei assim: você acha que eu acordo querendo te chatear? Você acha que eu levanto querendo fazer o mal para você? Você acha que eu abro os olhos, olho para você e falo: hoje eu quero fazer ela chorar? Não é o desejo do meu coração. Mas muitas pessoas levantam e o primeiro pensamento dela é o mal de alguém.
É a destruição de um casamento. É mudar a mentalidade de uma criança, de um jovem. É entrar na realidade de alguém que está comprometido com Cristo e falar que aquilo é alucinação, que aquilo é literatura. Tem muita gente que acorda e fala, hoje eu desvio alguém. Hoje eu faço alguém adulterar. Hoje eu apresento uma droga que essa pessoa não conhece. Tem muita pessoa que acorda, pode parecer que não, mas eu e você somos o alvo da vida de alguém que quer nos diminuir, que quer nos amedrontar, que quer nos enfraquecer. Tem gente que sai de casa para entristecer alguém. Tem gente que sai de casa para deixar alguém com dúvida da igreja. Enquanto tem gente querendo o bem, tem gente articulando o mal. Mas mesmo essas articulações, por melhores que sejam, elas não invalidam o nome que Deus deu para cada um de seus filhos. Não importa o quanto se articula, não importa quantas manifestações, não importa quanto engajamento, não invalida o que Deus diz que eu sou. Não invalida o que Deus diz que você é. Não muda a essência que Deus colocou no seu coração. Então, esse povo deportado continuava sendo quem Deus chamou para ser, mesmo no meio de injustiça. Mesmo no meio de gente que acordava querendo o mal deles. Todos os dias nós acordamos querendo fazer o mal, e tem gente que acorda fazer o bem, e tem gente que acorda querendo fazer o mal. Todo dia. Todo dia eu acordo e penso assim, eu vou convidar alguém para a célula. Todo dia. Todo dia eu falo com alguém de Jesus, um frentista, um rapaz que vende bala no sinal, todo dia. Todo dia, às vezes eu falo para a mesma pessoa. Um dia desse eu falei para o cara, falei assim, eu vou falar de Jesus para você até você entender quem é Jesus. Ele falou assim, você não vai parar nunca? Eu falei, quando você entender quem é Jesus, eu vou te ensinar teologia. Então eu vou falar para sempre com você. Era um MC de rap muito conhecido lá no Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, por que você vai fazer isso? Eu falei, meu amigo, porque se um dia eu morrer, ou se um dia você morrer, eu nunca vou olhar para as minhas mãos e falar assim, eu perdi a oportunidade de falar de Jesus para ele. Nunca. Nunca. Ele falou, faz sentido, cara. Qualquer dia eu vou lá. Tomara que eu viva para ver ele lá. A verdade é que essas articulações, elas não mudam o que Deus nos chamou para ser. Nós saímos de um lugar, mas não saímos do propósito. Lugares são transitórios, mas o propósito não. Lugares são destruídos, mas o propósito não. Imagine se você se apega a uma estrutura. Eu não consigo adorar se a parede não é preta. Eu não consigo adorar se não tem luz, se não tem fumacinha. Eu não consigo adorar se não tem ali um VS. Não dá, pastor, está difícil. Não tem unção. Está mais preso na estrutura do que no propósito. O propósito não está ligado à estrutura, a estrutura serve ao propósito. E nessa linha, a carta nos ensina que a prisão, o exílio e o posto que alguém me coloca são lugares propagadores de dor, mas também são lugares onde eu escuto a voz de Deus de forma única. Jogar o povo no exílio, ouviu a voz de Deus. Jogar o José na prisão, ouviu a voz de Deus. Às vezes eles acham que nos entregando a um lugar onde a dor é real, nós não vamos ouvir a voz de um Deus que é real. Mas é justamente no lugar que querem nos eliminar que Deus mais fala com a gente. É no momento mais difícil que nós temos nossas experiências mais intensas com Deus. Todo mundo cresceu numa adversidade. Todo mundo orou muito em um momento de dor. Todo mundo fez um jejum em um momento que se reconheceu sem forças. Todo mundo pagou um preço diferente quando alguém adoeceu. Todo mundo intensificou um propósito quando parecia que não tinha mais jeito. Então, no lugar onde querem que a dor me domine, é exatamente no lugar que Deus me oxigena para viver algo novo. Então, eu estou
Eles acham que estão tirando o meu ar, mas Deus está me oxigenando. Eles acham que estão espremendo a igreja, mas a igreja está sendo fortalecida. Eles acham que estão calando a liderança, mas a liderança está crescendo. Quando querem me destruir, é onde eu construo. É lindo o que está acontecendo aqui. Deus conversa com quem não recebe grandes privilégios. Aquele povo era exilado, deportado. Ninguém falava com ele só para xingar, só para brigar, só para humilhar, só para oprimir. Mas Deus fala. Talvez eles pensassem assim, Deus não fala mais com a gente. Aquele Deus que se relacionava conosco, agora está em silêncio. Agora quem nós ouvimos é Nabucodonosor, é um Deus que entrega opressão, que orquestra dor todos os dias. Aí, de repente, aquele Deus que sabe exatamente o momento de falar, ele entrega o oxigênio. Deus se comunica oxigenando quem está sem ar. Aquele povo já não tinha mais para onde correr. E Deus fala com eles. Deus usa um mensageiro para entregar uma mensagem. Tem 2 pontos aqui. Eu tenho que ser tanto o que recebe a mensagem, quanto aquele que está disposto a entregar a mensagem em um lugar onde a mensagem não é bem aceita. Tinha um homem aqui que estava correndo risco de vida ao entregar uma mensagem de esperança. Mas ele entrega. No momento de caos, talvez a vontade é desaparecer. No momento de dificuldade, é mudar. O vizinho está incomodando, às vezes você até prefere morar de aluguel. O vizinho está incomodando, você muda. Encheu minha paciência aqui, eu estou indo embora. Não sou obrigado, não. Dificuldade no trabalho, talvez você tenha um currículo bom, você muda. Tem gente que não consegue resistir nem no casamento. Dificuldade, acaba. Tem gente que tira uma nota ruim na faculdade e desiste. No momento de caos, a opção que todo mundo tem é fugir, é correr. E aqui a Bíblia está falando no versículo 4 e no versículo 5 que o Senhor diz o seguinte: para todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. A forma que eu quero me comportar nem sempre é a forma que Deus quer que eu me comporte. Eu quero correr, Deus fala, espera. Eu quero gritar, Deus fala, silêncio. Eu quero lutar, Deus fala, abaixa as armas. Eu quero ir, Deus fala, fica. O povo talvez queria fugir, o povo talvez estivesse esperando o tempo de dar tchau para aquela terra. Mas é naquela terra de opressão que o Senhor fala, ali vocês vão ser luz. Nessa terra onde as pessoas não se amam, nessa terra onde as pessoas se maltratam, vocês vão ser um oásis, vocês vão ser um farol, vocês vão ser esperança, vocês vão ser luz. Nessa terra onde ninguém se quer, vocês vão fazer com que todos se amem, porque a partir de vocês eu estou propondo uma nova comunidade. Deus está falando, construam. Quando eu construo, eu estou propondo uma nova economia, eu estou propondo uma nova comunidade, eu estou propondo uma nova tecnologia social, eu estou propondo novos abraços, eu estou propondo portas abertas, eu estou propondo mesa para que todos se assentem. Quando eu construo, eu entrego um outro padrão. É por isso que eu tenho que ser um construtor. Todo mundo aqui tem que ser um construtor, todo mundo tem que ser um designer. Sabe qual que é a diferença do designer para o programador? O programador tem uma linguagem que só ele entende. O designer pega a linguagem que ninguém entende e faz todo mundo entender. De certa forma, nós temos que ser esses construtores que facilitam a morada de gente que não sabe o que é casa. O que o Senhor está falando é o seguinte: construam casas, porque esse povo não sabe o que é lar. O que o Senhor está falando é o seguinte: naturalmente, no meio do caos, a sua opção é fugir, mas no meio do caos eu quero te fazer crescer. No meio do caos você quer dar tchau, mas no meio do caos eu falo para você dizer oi. No meio do caos, quero fugir, desaparecer. Teve dia que eu não quis pregar nessa igreja que o pastor Pedro falou, no interior de Minas. Falei assim, o quê? O que eu vou fazer lá? Todo mundo me quer mal, vou voltar para Belo Horizonte. Não conseguia voltar.
Não tinha jeito de voltar. A cidade que eu chamava de minha, não tinha porta aberta para eu morar. E Deus falou, te quero aí um tempo. Quando for a hora de sair, você sai. Mas eu que determino o tempo, não é quando você quer. Então faça o que tem que ser feito no tempo que eu te entrego aí. E é o que Deus está falando com eles. Deus está falando assim, é no meio do furacão que Deus pede para o povo fazer morada. Quando está tudo sendo destruído, que Deus fala assim, permaneça. No meio do furacão, todas as casas estão sendo destruídas. E Deus está falando, permaneça. Quando ninguém está casando, Deus fala para você o quê? Casa. Quando ninguém está tendo um trabalho honesto, Deus está falando, seja honesto. Quando ninguém está querendo terminar uma faculdade, Deus está falando com você, se especialize. Quando ninguém quer ir mais fundo, Deus te entrega a condição de mergulhar. Quando ninguém quer liderar, Deus te chama a liderar. Eu disse ontem e repito, é a geração mais complexa, talvez dos últimos 40 anos, a geração que nós lideramos. Nunca foi tão complexo. Mas é aqui que Deus está falando, construam casas. Não foge porque te maltratam, não foge porque te questionam, não foge porque te machucam, não foge porque te acusam, não foge porque te injustificam, querem te destruir, mas eu quero que você construa. É onde eles não têm teto que Deus está pedindo para que eles se firmem. É onde as pessoas não queriam que eles tivessem um lugar para chamar de seu, que Deus está fazendo mais do que isso. Deus está falando, o lugar não vai ser seu, o lugar é para todos. Deus está transformando o olhar de comunidade, o olhar de cidade daquele povo. Quando eu me proponho a ser diferente, eu estou propondo novidade, estou propondo relevância. E Deus está falando, eles não querem que vocês se estabeleçam, mas sou eu que os deportei, sou eu que os enviei, fui eu que os coloquei aí. Permaneçam aí. É onde eles não tinham raízes que Deus pede para irem mais fundo. Não tinha raiz nenhuma. Não tinha história nenhuma. Às vezes, a pessoa só passa na nossa vida e a gente não se aprofunda, né? Às vezes é só um dia, às vezes é só uma programação e a gente não entrega muito. Talvez é um mês que ficamos numa cidade, talvez é um intercâmbio, 3 meses, 4 meses, 6 meses. E fala assim, olha, eu não vou me aprofundar. Deus está falando, eu quero que você se aprofunde, eu tenho raízes. É naquele lugar que eles tinham ido deportados, que eles tinham ido humilhados, que Deus está falando, se estabeleçam aqui, foi eu que os trouxe. Não foi Nabucodonosor, eu permiti que vocês viessem. Não foi o mal, não dá para ficar dando crédito para tudo, para o mal. Ao diabo, 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 diabo. Deus está falando assim, olha, não coloca todo o crédito em Nabucodonosor, não. No meio dessa confusão, eu estou fazendo algo no seu coração. Não coloca todo o crédito no inimigo, não. Eu tenho parte nessa dor. Eu permito que ela exista para que tenha um mover diferente no seu coração. Eu permito que ela chegue, eu permito que ela se estabeleça e eu permito que ela vá embora, porque eu controlo as estações. Então Deus está falando, não despreze o tempo de luta, nem o tempo de caos. Firme morada aí para entender essa estação e se movimente de acordo com a minha voz. Onde querem me destruir, eu estou construindo. Na terra onde não tinham comida, Deus está falando assim, plantem jardins e comem de seus frutos. Eles não tinham comida. E Deus está falando assim, plantem jardins. Um jardim serve para todo mundo, não é verdade? Nessa época não tinha propriedade privada, murada. Não. Tudo aberto. Então, quando ele está falando para plantar um jardim, ele está falando o seguinte, esse jardim é para todo mundo ver. E também para todo mundo fazer uso dele. Eles não entregaram nada para vocês, mas vocês podem entregar tudo para eles. Eles não te ofereceram nada, mas você pode oferecer. Eles não te proporam nenhum benefício, mas você pode beneficiar agora. Esse paradoxo é a nossa vida.
Tiram tudo da gente, a gente entrega tudo. Tira nosso sorriso, a gente continua sorrindo. Tira a nossa alegria, a gente continua se alegrando. Tira nosso dinheiro, a gente continua trabalhando. Faz de tudo para tirar nossa alegria, para a gente não levantar e continuar sorrindo. Não é fácil viver. Quem falou? No mundo tereis aflições, é o que Jesus disse. Não dá para ficar fugindo, não dá para ser essa pessoa transitória, essa pessoa líquida que está sempre escorrendo. Não dá para ser essa pessoa que não resiste, que não insiste em crescer no momento de dificuldade. Então, na terra onde não tinham comida, agora eles podem até fornecer. Na terra onde foram impedidos de crescer, eles estão proporcionando crescimento. Na terra que eles não tinham nenhuma lei que os favorecesse, o Senhor está falando, a partir de vocês pode começar algo novo. Eu enxergo um oásis dessa forma, irmãos. No meu olhar é isso. Um porto de refrigério, um recomeço. Reestabelecimento de rota. Reestabelecimento de padrões. Reconectar com o que eu fui desconectado no meio da dor. O oásis só faz sentido no deserto. Só faz sentido no deserto. E esse povo está no deserto e está construindo um oásis. Está propondo, oferecendo um oásis. O oásis tem que ser plural, não pode ser singular. Senão é ofurô. Só entra quem você quer, quem tem a carteirinha. O oásis não. Tem vaga para todo mundo. Todos os cansados, todos os oprimidos, todos os alegres, todos os tristes, todos os ricos e todos os pobres podem se reconectar com o que de fato é importante nesse lugar, que é construído por uma palavra de direcionamento. Então, eles lidaram com portas fechadas, mas agora estão abrindo portas. Ninguém abriu porta para eles e Deus está falando, construa casas. Construa casa. Mostra para eles como vive. Esse povo não abraça ninguém, começa a abraçar. Esse povo não sorri para ninguém, começa a sorrir. Se a cidade determina como eu devo viver, eu nunca vou ter relevância na cidade. Eu preciso propor uma nova forma de olhar, uma nova forma de agir. Eu preciso ressignificar abraços, eu preciso ressignificar olhares, eu preciso ressignificar rótulos, eu preciso ressignificar caminhos, eu preciso ressignificar profissões, eu preciso ressignificar histórias. Tem muita história que não era para ser destruída, mas foi destruída, só que ainda existe. Curioso, né? Muita história importante que não é conhecida porque não faz com que o povo se lembre do que deve se lembrar. Quando eu planto, eu estou propondo uma nova organização, eu estou propondo uma partilha a partir do que eu planto. Quem planta a partir de uma ordem de Deus, planta para o outro. Planta para o outro. Deus é um Deus que diz o seguinte, ame o próximo como a si mesmo. Então, o que eu produzo é para o todo, o que eu produzo é para o corpo. O que eu produzo é para a gente que me ama e para a gente que me odeia. O que eu produzo é para que as pessoas enxerguem a mão de Deus. O que eu crio é para que as pessoas enxerguem que existe um Deus criador. Elas olhando para Deus como criador, não. Elas não podem olhar para aquilo que eu produzo e não enxergar Deus. O que Deus está falando é o seguinte, produza, porque quando você produz, eles vão me enxergar. Se proponha a ser um participante dessa situação, não viva desconectado. Às vezes está ruim e a gente fecha os olhos e fala assim, deixa o mundo acabar. Está ruim? Azar. Azar. Não vou participar de nada, daqui a pouco já era, eu começo uma nova vida.
Eu não vou cuidar dessa célula, não. Daqui a pouco esse negócio acaba, eu vou para outra célula, eu vou deixar de ser líder. Acabou. Não vou preocupar. Deus está falando o seguinte: proponha uma nova forma de relacionamento. Aí eles não se relacionam, mas vocês são uma família. Mostre para eles como faz. Deus está falando, construa onde querem te destruir. E mais do que isso, no versículo 6 ele fala, casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Os dias são difíceis, mas sem pessoas facilitadoras fica mais difícil ainda. O que Deus está falando é o seguinte, precisa de ter mais gente como vocês. Então seja um reprodutor de bondade. O que ele está falando é o seguinte, não dá para recuar. Quanto menos de nós existirem, menos vão ouvir a razão de nossa fé. Deus está falando, chegou um ponto que se vocês recuarem, é pior para todo mundo. Chegou um momento que se vocês pararem de se propor a participar disso de forma ativa, não dá para saber em quem vocês creem. Onde querem me destruir, eu construo. Onde querem me diminuir, é onde eu mais cresço. Onde menos querem me ouvir, é onde eu mais influencio. Eu passei pela faculdade, como a maioria dos jovens. A minha experiência foi muito legal. Eu não fui para a faculdade achando que eu ia morrer. Eu não tinha medo da faculdade, era uma bênção. Eu tinha estudado, minha família orava para que eu fosse para a faculdade, porque na época que eu fiz faculdade ainda era sinônimo de esperança para a família, alguém que estuda. Minha mãe ficou muito feliz, meu pai ficou muito feliz. E meu pastor olhou no meu olho e falou assim, meu filho, vai lá e estuda. Eu fui, estudei, fiz 1, 2, 3. Hoje estudo de outras formas, não presencialmente como era. Mas o que eu quero te falar com isso? No tempo que eu estudei, era fácil falar que eu não ia para um barzinho. Era fácil. Todo mundo sabia quem eu não era um camaleão lá dentro. Todo mundo sabia que eu era crente. Eu não precisei chegar com uma Bíblia, ainda que eu andasse com uma Bíblia. Eu não precisei esfregar a Bíblia na cara de ninguém. E onde eu achei, onde todo mundo achou que a minha fé ia morrer, foi onde eu me descobri como pastor. Foi onde as pessoas começaram a me pedir conselho. O meu ministério pastoral começou em Campos, onde todo mundo acha que crente morre. Onde todo mundo acha que a voz do crente silencia. As pessoas ficavam na sala de aula para a gente ler 2, 3 versículos e falar de Jesus, no intervalo. Quando eu acho que é o seguinte, olha, eles não querem ouvir minha voz, eu vou me calar, é isso que querem mesmo. Mas se aonde querem me destruir, eu me proponho a construir, ser um construtor, onde querem que eu menos influencie, é onde eu mais influencio. Essa experiência que esses homens, e essas mulheres e essas crianças estão tendo é o seguinte, queriam destruir quem vocês eram, e agora eles vão ser quem vocês são. Isso em Babilônia. Está dizendo o seguinte, vocês precisam gerar gente que sabe quem eu sou. Vocês precisam gerar outras vidas que não sejam desconectadas do que eu fiz. Vocês precisam ensinar mais pessoas o que vocês sabem. O rei que veio depois de José não sabia quem era José, não é verdade? E fez o que fez. Se eu deixo a geração crescer sem honrar quem veio antes dela, eu estou gerando uma geração autônoma que quer fazer do jeito que ela acha que é certo. Então eu preciso gerar gerações que são conectadas com as tradições que precisam ser. Eu preciso gerar pessoas que honram quem veio antes delas. Eu preciso gerar pessoas que não matam memórias, mas honram memórias.
Eu preciso gerar pessoas que não destroem lideranças, mas constroem a partir delas. Porque a pior forma de se formar como líder é destruindo o que outro líder fez. E aqui o que está sendo dito é o seguinte: comecem, façam de um jeito que não fizeram, avancem como não avançaram, casem-se, se estabeleçam, tenham filhos, multipliquem-se. Nesse tempo onde todo mundo fala que é difícil ter criança, meu amigo, eu estou trabalhando para os meus filhos viver melhor do que eu vivi. Estou trabalhando para meus filhos sorrir como eu não sorri. Estou trabalhando, estou lutando, estou trabalhando na igreja, estou mobilizando lideranças no Rio de Janeiro, estamos subindo morro, estamos entrando em condomínio, estamos trabalhando para aquela cidade, não ser uma cidade corrupta. Estamos trabalhando para daqui 10 anos, quem for no Rio de Janeiro, não ter medo de bala perdida. Estamos trabalhando para quem chegar naquelas praias, poder usar o celular tranquilamente. Estamos trabalhando para as pessoas olharem assim, o que o governo não conseguiu fazer, a igreja se propôs a ajudar eles a fazerem melhor. O que eles não conseguiram fazer, a igreja interferiu. É esse oásis que nós temos que nos propor a ser. Não é assumir um lugar, igual aquela série louca lá, Handmaid's Tale. Vira loucura. Querer tomar o poder é doideira. Mas ajudar, colaborar, acrescentar, propor novidade, corrigir rotas, é um oásis. Ele segue dizendo: busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu estou finalizando e, se quiserem se preparar para o louvor, fica à vontade. O que o Senhor está falando é o seguinte: o cristão não vive em uma bolha. Essa cidade aqui que ele está falando é o seguinte: olha, busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei. Não dá para eu achar assim, a igreja cresce e a cidade não cresce. Nós temos aqui tudo de bom e a cidade não tem nada de bom. Nós temos aqui todos os recursos e a cidade não tem recurso nenhum. Nós temos aqui todos os caminhos e a cidade não tem caminho nenhum. Nós temos todas as soluções e a cidade não tem solução nenhuma. O que o Senhor está falando assim: busque a prosperidade da cidade para a qual o deportei, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu não posso construir só para mim, achando que se está bom para mim, deixa para lá quem não está comigo. O cristão não foi chamado para viver numa bolha. Esse lugar de refrigério é para todo irmão que eu não sei o nome. Esse lugar de refrigério é para gente que me julgou sem me conhecer. Você é mó gente boa, a pessoa falou mal de você porque não te conhece, cara, deixa para lá. Falou mal de você, não sabe nem seu nome. Falou mal de você, não sabe sua história. Vira a página logo, em nome de Jesus. Às vezes nós deixamos de crescer muito mais preocupado com o que alguém fala da nossa história do que em construir a nossa história. A pessoa fala, não sabe de nada, ela não tem história, não quer ter história e quer destruir as outras. Você não pode permitir que ela tenha tanta força na sua vida. O que o Senhor está falando é o seguinte: tem gente aí que ele só sabe destruir, eles não sabe amar. Você não deve nem esperar amor deles. Eles não sabem abraçar. Eles não sabem compartilhar, eles só sabem matar, eles só sabem acusar. O rei é Nabucodonosor, o que você vai esperar de um povo que ouve um cara igual ele? O rei é Nabucodonosor, um acusador. Um homem que não sabe quem eu sou, não reconhece, mas eu estou usando até ele. O cristão não vive uma bolha. Ele cava poço para outro matar a sede. A oração do crente não é eliminatória. Ela é agregadora. Não tem que orar para ninguém ser eliminado, mas para um dia se assentar do meu lado. A oração do crente é agregadora. É para o perdido voltar. É para o desviado se reencontrar. Eu não vou crescer e, enquanto eu me proponho a crescer, eu não vou propor crescimento para outras pessoas. O crescimento só faz sentido quando ele é acessível. O que o Senhor está falando é o seguinte: quem cresce, propõe crescimento.
Porque ninguém cresce sozinho e ninguém cresce para ficar sozinho. O Senhor está falando, à medida que você avança, proporcione avanço. À medida que você abre portas, mostre caminhos. Porque assim diz o Senhor. Tem muita gente aí, ele está falando, não deixe que os profetas que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajem a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei. Olha isso. O que o Senhor está falando é que no meio do oásis, também pode ter gente que não vive o que tem que viver. Ele está falando o seguinte, tem profeta que é impulsionado a ter um sonho. Olha como que isso é sério. O profeta não tem vida nenhuma com Deus, ele está no meio do povo, ele sabe que o povo está precisando de alguma coisa, e ele diz, assim diz o Senhor, veja a sua dor. Mas o Senhor não falou nada com ele, é ele que está vendo. Ele não recebeu nada da parte de Deus, ele está sendo encorajado, ele está sendo impulsionado. Sabe por que tem muito profeta que ainda existe no meio da igreja? Porque a própria igreja encoraja ele a ser um falso profeta. A própria igreja bate palma para as mentiras que ele orquestra. A própria igreja encoraja ele a continuar descobrindo CPF. A própria igreja encoraja ele a continuar descobrindo placa de carro dos outros. Para quê? A própria igreja bate palma para a gente que não foi enviada por Deus. Então Deus está falando o seguinte, nesse lugar, prefiram ouvir a minha voz ao invés de qualquer outra voz emocionada. Nesse lugar, pode até ter alguém que fala, mas eu vou dizer quando eu envio. Nesse lugar quem fala está alinhado com o meu coração. E ele está falando assim, antes que qualquer pessoa fale algo a respeito de você, eu vou dizer os sonhos que eu tenho para você. Vocês vão ficar muito tempo na Babilônia, 70 anos, mas eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para este lugar. É o seguinte, meus irmãos, antes da terra prometida tem sempre o deserto. Mas depois do deserto tem o maná, depois do deserto tem o oásis, depois do deserto tem leite e mel com fartura, depois do deserto tem uma mesa onde quem nos serve é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes da terra prometida tem o deserto, então talvez você está passando por um deserto, e é nesse deserto que Deus está falando, enquanto você passa, constrói. Enquanto você passa, edifica. Enquanto você passa, abre porta. Antes da terra prometida sempre tem o deserto. E antes que qualquer um se levante para falar o que Deus tem para o povo dele, ele diz para mim e para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele tem vontade de orquestrar um lugar de esperança e futuro para mim e para você. Parece que não, mas é onde querem nos destruir que Deus está nos erguendo. Parece que não, mas é onde tiraram suas forças que Deus está te fortalecendo. Parece que não, mas é onde te fizeram chorar que você está sorrindo. Parece que não, mas é onde te machucaram que você está curando. Porque esse Deus tem essa graça que às vezes é paradoxal, mas é orquestrada por Ele. Porque a Bíblia fala, o vento sopra onde quer e de ninguém recebe ordens. E esse Deus está aqui para nos dar força para construir morada, para ser um oásis, para ser refrigério, alívio. Em um tempo de calor, de caos e de destruição. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Louvado seja Jesus Cristo, o Deus de recomeço. Louvado seja Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E diz que pelas suas feridas nós fomos
sarados. A Bíblia relata que o Rei dos Reis foi conhecido aqui na terra como homem de dores. Mas não é assim que ele vai voltar. A Bíblia relata que aquele homem que teve o seu rosto desfigurado vai voltar e a sua face vai brilhar mais do que o sol. A Bíblia relata que aquele homem que foi machucado virá saltando sobre os montes. A Bíblia relata que aquele homem que foi maltratado e colocado em uma cruz, que teve a sua voz sendo pouco a pouco extraída pela dor da crucificação, a Bíblia diz que no grande dia, o som de muitas águas é como o som da voz dele, inconfundível. É esse Deus que refrigera, é esse Deus que transforma, é esse Deus que sim, foi traído, foi julgado de forma equivocada, mas volta e estabelece um novo reino e diz: paz na terra aos homens de bem. Que Jesus Cristo estabeleça um oásis no meu e no seu coração. Que Jesus Cristo estabeleça nas nossas casas, nas nossas ruas e aonde existiu um de nós, morada para quem não tem teto.